O caminhão estava a mover-se muito lentamente, mas o homem não teve coragem suficiente para ultrapassá-lo. Ele sabia que o condutor do caminhão estava extremamente irritado nas últimas 2 horas. Tinha tentado ultrapassar o caminhão apenas uma vez, mas o seu carro quase saiu da estrada. Felizmente conseguiu recuperar o controle a tempo. Quando o caminhão seguiu em frente, ele finalmente reuniu a coragem para voltar à estrada. Desta vez, manteve a velocidade baixa porque não queria aproximar-se do caminhão. Mas depois aconteceu algo que ele nunca esperou. O caminhão apareceu novamente à sua frente e começou a bloquear o seu caminho. Cada vez que tentava ultrapassar, o caminhão também abrandava, então ele não conseguia ir mais além. A fumaça do caminhão começou a entrar no seu carro. Sem ver outra opção, virou-se em direção a um posto de abastecimento de combustível para poder ligar para o polícia. Mas antes que pudesse fazer a ligação, o caminhão bateu com força no seu carro. A boa notícia era que David rapidamente recuperou o controle e sobreviveu. Mas o caminhão não o deixaria em paz. O David estava apavorado. Ele voltou imediatamente para o carro e dirigiu-se para longe. Ele sabia que se parasse ou abrandasse, o caminhão o alcançaria. Então, ocorreu-lhe uma ideia. Ele estacionou o carro fora da estrada e escondeu-o no mato alto. Por sorte, o caminhão não o encontrou. David soltou um suspiro de alívio e decidiu ficar ali por um tempo, mas, devido à exaustão, adormeceu. De repente, um barulho alto acordou-o. Era um comboio passando. Assim que teve a certeza de que o caminhão tinha ido embora, voltou para a estrada. Tudo pareceu bem durante algum tempo, mas depois avistou novamente o mesmo caminhão. O David estava completamente frustrado. Ele não conseguia perceber por que razão o caminhão o estava a perseguir. Ele saiu do carro e caminhou em direção ao caminhão. Mas assim que o caminhão se aproximou, passou por ele novamente. O medo de David estava lentamente a transformar-se em raiva. Voltou para o carro e preparou-se para revidar. Então, apercebeu-se do motorista do caminhão a sinalizar para que seguisse em frente. David acelerou imediatamente, mas o caminhão começou a persegui-lo novamente. Com medo, levou o seu carro a 120 km por hora, mas o caminhão ainda o seguia a alta velocidade. De seguida, avistou uma viatura policial à frente. David rapidamente pediu ajuda, mas o caminhão estava tão descontrolado que quase embateu no carro patrulha. Sem outra opção, David teve de continuar a correr. Enquanto acelerava, chegou a uma bifurcação na estrada. Sem pensar, seguiu o segundo caminho. Talvez esta fosse a sua última oportunidade. Exatamente como ele esperava, o caminhão não conseguiu subir a encosta íngreme muito rapidamente. Um ligeiro alívio surgiu no rosto de David, mas depois o seu próprio carro começou a falhar. A sua velocidade começou a diminuir e o medo regressou. Ele pensou que o caminhão o alcançaria agora. Depois, viu uma longa descida à frente. Aproveitando-se dela, desceu a alta velocidade. Mas no final, o seu carro perdeu o controle e embateu na montanha. Naquela situação difícil, David conseguiu, de alguma forma, ligar novamente o carro e seguiu em direção ao topo da montanha. Mas quando chegou ao cimo, viu que não havia estrada mais à frente. O local estava completamente bloqueado. A sua última esperança havia desaparecido. Então, ocorreu-lhe uma última ideia. Pisou fundo no acelerador usando um saco. Depois, pouco antes da colisão, abriu a porta do carro e saltou para fora. Ele queria salvar-lhe a vida a qualquer custo. O caminhonista queria que o carro de David ficasse completamente destruído, mas não sabia que havia um precipício muito profundo à frente. Foi por isso que David conseguiu salvar-lhe a vida.